Olá, pessoal do canal Agricultura A a Z. Você quer conhecer uma nova perspectiva para lidar com as pragas? Siga com a especialista Mayra Soares para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Eu sou a Mayra Soares, engenheira agrônoma, mestre e doutora em proteção de plantas. Atualmente eu faço parte do corpo técnico da Altec Crop Science, né? Eu trabalho como gerente de pesquisa e desenvolvimento da região sul e também aí a gente tem uma atuação no Paraguai. Pessoal, eu queria trazer um tema para vocês que eu considero bastante importante, né? Já que cada vez mais o tema de biológicos tem crescido na agricultura e a gente está conhecendo cada vez mais o potencial que esses biológicos possuem, né? Então, o meu tema eu quis trazer para vocês controle ou equilíbrio. Acho que essa é uma discussão interessante, espero que tenha aí algumas perguntas que a gente possa realmente debater, porque quando a gente fala de organismos, de micro-organismos e competindo com outro, esse tema de controle ele fica um pouco pesado e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, vou trazer para vocês algumas ferramentas para que a gente tenha, então, um manejo mais sustentável. Gosto sempre de começar com essa imagem para que a gente possa refletir aonde nós estamos, né? Então, nós saímos de um sistema onde a gente tinha bastante diversidade e cada vez mais a gente está entrando em sucessão e em monocultivos, né? E isso tem trazido alguns desafios que nós vamos ver e estamos enfrentando. Então, nessa situação aqui, nós tínhamos uma diversidade de plantas bastante grande, né? E essas plantas aqui conseguem exudar vários compostos e atrair micro-organismos para suas rizosferas. Então, a diversidade biológica desse sistema aqui é bastante grande, né? Se a gente observar uma floresta, a gente vê que o equilíbrio que está ali é muito grande, diferente de uma área de lavoura, seja de soja, seja de milho, de café, de batata, que quando a gente vai para essa monocultura ou sucessão de cultura, a gente reduz bastante essa diversidade, e aí passa a surgir algumas dificuldades que a gente começa a observar, pensando principalmente nesse componente biológico. Então, eu quis trazer para vocês alguns desafios, né, que cada vez mais está sendo comum para nós e nós estamos enfrentando. Aqui, uma referência, né, que nós temos na cultura da soja e que nós temos buscado esse controle, né, tentando controlar esses patógenos. Por exemplo, nós temos aqui uma planta de soja apresentando macrofomina, fomops e fusário. Esse complexo de doença que cada vez mais tem se tornado comum nas nossas áreas. Então, outras plantas aqui isoladas, mas apresentando essas mesmas doenças que cada vez mais têm se tornado comuns, né? E aonde fica esse controle? Aonde nós estamos indo? Então, a gente vai discutir um pouco nesse sentido. Além desses fungos de solo, a gente tem outras doenças de parte aérea que têm se tornado comum. Um exemplo aqui também que nós estamos vendo mais nas áreas aí como doenças de final de ciclo, né? Nós temos aqui o coletótrico como exemplo. Então, está se tornando cada vez mais visível esse problema justamente por essa falta de equilíbrio e por essa constância que nós temos em querer controlar e acabamos fazendo algo que não está de acordo, pensando nesse maior diversidade biológica, que é o que a gente vai discutir. Além de fungos de solo, né, que a gente está vendo cada vez mais comuns nas nossas áreas,
a gente tem também os nematóides, que foi comentado anteriormente, que vai ser também abordado em outras palestras durante o nosso evento, né? Então, nós temos aqui meloidógene na cultura da soja, nós temos também meloidógene na cultura do milho, que até então pouco se falava sobre isso, e a gente sabe que vários híbridos de milho são suscetíveis a meloidógene. Nós temos aqui o pratilencos, né, causa bastante danos na cultura da soja, e isso associado também àqueles fungos que nós falamos anteriormente. Tem um pesquisador, o Campos, ele nos traz a informação de que aonde nós encontramos nematóides, principalmente se a gente pensar aqui no pratilencos e ericotilencos, a gente também vai encontrar nessas áreas fusário e macrofomina, para a gente ver que em grande parte das áreas o problema está sendo bastante comum desse complexo de doenças. Falando ainda um pouco, né, das dificuldades que nós temos aí por conta do nosso sistema de produção, né? Nós temos aqui na soja o nematóide do cisto, né, Pteroderma glycinis. Nós temos também o nematóide aqui mais comum no algodão, Rhotilencos reniformes. Então, para a gente ver que o sistema ele está bastante perturbado, né? Está bastante desequilibrado. E nós temos algumas ferramentas que nós podemos lançar para poder reduzir esses problemas, né? E isso vai de encontro com esse manejo que nós precisamos fazer para que os biológicos consigam ter uma maior efetividade. Aqui eu trago um exemplo, né, que a gente visitou há um tempo atrás, uma propriedade, e nessa propriedade o grande problema até então relatado pelo produtor era nematóides. Então, o produtor ele colocou na área crotalária com o intuito de reduzir esses nematóides. E a gente, caminhando nessa área, a gente começou a verificar muitas plantas mortas, né? Então, também na área, o problema não é só o nematóide, assim como o Campos já dizia, né? Aonde nós temos nematóide, provavelmente também teremos fungos de solo. E foi o que encontramos nessa área, que o produtor buscou uma ferramenta, né, que foi a ferramenta cultural, fazer a rotação de cultura, colocar uma planta que seria uma isca para o nematóide, que teria uma ação sobre o nematóide, porém, a gente vê que acaba tendo um escape aí dos fungos. Então, trazendo para nós essa preocupação de fazer um manejo integrado, para que a gente tenha maior sucesso nesse equilíbrio que nós temos buscado no nosso solo. Diante disso, hoje nós temos algumas ferramentas na nossa mão que pode mostrar que o nosso solo ele é um ambiente de bastante diversidade. Apesar de cada vez mais, com alguns manejos que nós possamos fazer na área, a gente pode reduzir essa diversidade, se a gente optar por fazer rotação, introduzir matéria orgânica, inoculação de micro-organismos benéficos, a gente consegue cada vez mais melhorar essa situação, né? Melhorar esse equilíbrio do solo. E diante disso, a gente tem essas ferramentas biológicas. Então, nós fizemos um manejo cultural, nós vamos agregar também no sistema o fator biológico. E eu quis trazer aqui para vocês um exemplo de uma análise de metagenômica, né? Então, nessa análise, a gente consegue ver a diversidade de alguns micro-organismos que já são conhecidos, né? Que tem o DNA conhecido. Dizem que nós conhecemos apenas 1% da diversidade que nós temos no solo, então a gente tem muito ainda para estudar nesse ambiente. E aqui eu trouxe um exemplo de uma análise que pode nos mostrar que nós temos diversidade e que nós podemos cada vez mais melhorar essa diversidade dependendo da ferramenta que nós fazemos uso. Então, só para trazer aqui para vocês, nós temos porcentagem de DNA por grama de solo. Então, a análise, ela consegue mapear e verificar dentro dos DNAs conhecidos, né, qual é essa porcentagem.
E o laboratório que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, ele já consegue fazer uma junção do fator biológico, né, que tem o micro-organismo, que tem o gênero específico ali de micro-organismo, e trazer isso para o fator agrícola, já com um conhecimento, se esse organismo que está presente naquele solo que foi avaliado, se ele está dentro de micro-organismos que são fitopatogênicos, se são micro-organismos que são solubilizadores de fósforo, se são micro-organismos que fazem fixação do nitrogênio, se são promotores de crescimento. Nessa análise aqui, eu queria mostrar para vocês que na área que nós fizemos esse levantamento, nós observamos que em grande parte da área a gente tinha micro-organismos benéficos que contribuem, seja para a promoção de crescimento, para a fixação biológica e até mesmo para o antagonismo de outros micro-organismos que são patogênicos. Então, esse grupo aqui que está em verde são as bactérias encontradas na áreas que são bactérias benéficas. Então, veja a diversidade que nós temos de micro-organismos no solo. E aqui do lado, a gente também tem algumas bactérias que já são relacionadas como bactérias fitopatogênicas, que também estavam presentes naquele mesmo solo. E hoje nós temos à disposição ferramentas e produtos biotecnológicos que podem aumentar esse grupo aqui, para ajudar no nosso manejo, para ajudar no nosso equilíbrio. Aqui é um exemplo, né, de bactérias. Nós temos também o fungo, naquela mesma área a gente avaliou os fungos, né, e nós verificamos a porcentagem de DNA por grama de solo e verificamos que a situação para fungos está um pouquinho mais complicada, né? Então, a gente tem uma porcentagem maior de fungos que são patogênicos. E aqui, alguns fungos daquela área em específico que nós avaliamos e que queremos mostrar que há essa diversidade. Nós temos aqui alguns fungos conhecidos e bastante benéficos para o nosso sistema. Quanto mais escura a cor aqui, é porque ele está em maior predominância. Bom, diante disso, nós temos lá as bactérias bastante diversas e benéficas, e nós temos hoje à disposição na agricultura para que a gente possa inocular no nosso sistema algumas bactérias benéficas, que é o caso dos bacilos, né, bastante conhecidos aí hoje na agricultura. Quis trazer para vocês aqui alguns exemplos que nós trabalhamos e também outras empresas têm à disposição e o agricultor pode também fazer o uso, né? Então, nós temos o Bacillus subtilis, bastante utilizado e estudado, principalmente como um antagonista, né? Uma bactéria extremamente importante para ter uma competição com alguns fungos fitopatogênicos, com outras bactérias também que são patogênicas e até mesmo com nematóides. Então, só a título de informação, é uma das bactérias hoje mais estudadas na agricultura. Nós temos aí mais de 200 mil cepas à disposição, né? E esses estudos mostram que ela tem esse efeito antagonista, bastante significativo. Nós temos também uma outra bactéria bastante importante no sistema, pertencente ao mesmo gênero, né? Pertencente aos bacilos, que é o Bacillus licheniformis, uma bactéria extremamente importante para a promoção de crescimento e também antagonismo. E a gente tem visto ótimos resultados trabalhando com essa bactéria. E outras bactérias do gênero Bacillus também muito conhecidas pelos agricultores hoje e trabalhadas na agricultura também. Bom, quis trazer para vocês algumas das ações que essas bactérias fazem, né, que podem sim trazer um maior equilíbrio para o nosso sistema. Um exemplo aqui são a produção de substâncias antifúngicas, né? Então, nós sabemos que as bactérias e os fungos são capazes de produzir
algumas enzimas e metabólitos secundários, e esses metabólitos secundários têm sim ação sobre fungos, sobre bactérias, né, que tem essa ação antibacteriana, e alguns compostos que já se conhecem e são produzidos. Além disso, também há os compostos voláteis, as enzimas como quitina, quitinase. Nós temos também essas bactérias do gênero Bacillus, induzindo a resistência na planta, né? Então, desencadeando algumas proteínas de proteção, extremamente importante, é uma das ações que os micro-organismos possuem e podem contribuir no nosso sistema. E eu queria trazer para vocês de forma mais ilustrativa, né, como essas bactérias agem aqui, só para a gente ver, a gente tem alguns patógenos que são, como mostrei anteriormente, um desafio para nós na agricultura. Um exemplo aqui, a Phytophthora. Então, nós temos a testemunha, né, um controle onde não foi aplicado no meio de cultura aqui a bactéria, né, no caso o bacillus. Então, esse obseto aqui cresceu livremente, né? E nós temos aqui aonde nós fizemos a aplicação dos bacilos, né? No caso aqui, 2 espécies de bacilos, nós vemos que a Phytophthora não conseguiu se desenvolver. Eu mostro essas imagens porque é isso que a gente quer no campo, é através dessa inoculação de micro-organismos benéficos, a gente quer essa antibiose, essa competição por espaço ocorrendo. Outro exemplo aqui, né, nós temos esclerotínia, um problema nessa safra, nós tivemos uma safra em algumas regiões mais úmidas, né, pensando na cultura da soja, então o mofo branco foi um desafio bastante significativo, e aqui eu trago para vocês, né, o controle aonde não tem essas bactérias benéficas, e aqui aonde é utilizado os bacilos, e a gente consegue ver que não tem esse crescimento das hifas. É isso que a gente quer levar lá para o campo. Macrofomina também, né? Outro fungo extremamente problemático, que até ficava restrito em algumas situações. A macrofomina ocorre mais em solos compactados, em climas mais secos, e a gente vê que não, está bem generalizado o problema com a macrofomina. Para vocês olharem aqui também, quando a gente faz o uso, né, desses micro-organismos benéficos, a gente tem a redução desse fungo. Também para fusário, trazendo essa mesma analogia. Eu quero isso lá no meu solo. E pensando nos nematóides, que é um problema para a agricultura hoje, assim como os fungos, né? Então, se a gente tem essas bactérias que crescem aqui na rizosfera, que modificam os exudados, nós sabemos que os nematóides, eles são guiados para a raiz através de uma concentração desse exudado. Quando tem essas bactérias que formam esse filme de proteção aqui, nós sabemos que esses exudados, eles são modificados também. Então, há uma dificuldade no nematóide encontrar essa planta. Então, trago para vocês mais uma vez a importância de ter micro-organismos benéficos, as bactérias no nosso sistema, bactérias que são extremamente persistente aí, que apresentam multiplicação bastante rápida, né? E isso vai ter essa proteção na rizosfera bastante significativa. Pensando que se eu tivesse essa mesma condição que eu tenho aqui nessa raiz, com certeza essa produção de antibiose aqui das bactérias do gênero Bacillus estaria atuando sobre esses ovos e também sobre o juvenil aqui do nematóide, além de dificultar o reconhecimento da raiz aqui pelo nematóide. Trazendo um pouquinho para a gente tentar visualizar, né, o que eu quis mostrar ali para vocês, a gente tem essas bactérias e alguns fungos produzindo uma enzima chamada protease. Também alguns fungos produzem quitinase.
Essas enzimas aqui são extremamente importantes porque elas são capazes de quebrar a parede que protege o ovo do nematóide. Então, a gente está vendo aqui que essa parede ela é composta por 3 camadas, e essas camadas são degradadas por essas enzimas produzidas por micro-organismos. Então, mais uma vez, ressaltando a importância de ter esses micro-organismos que são efetores, né? Então, a gente teria essa situação aqui. As enzimas atuando e rompendo a integridade desse ovo e não permitindo com que o nematóide se desenvolvesse. Além disso, também já tem estudos mostrando que a protease, produzida por bacilos, ela tem a capacidade de degradar o corpo do nematóide, que é formado de colágeno. Então, mais uma função aí para enzima produzida por uma bactéria. E resultado de campo, né? Só para mostrar para vocês que nós temos trabalhado fortemente nesse equilíbrio do solo, tentando levar e introduzir esses micro-organismos benéficos e também soluções biotecnológicas que possuam essas enzimas para que a gente consiga trazer novamente o equilíbrio para o nosso solo. Aqui é uma área onde era bastante problemática, né? Tinha uma população bastante elevada de pratilencos, e quando a gente vem trabalhando com produtos biológicos, vem trabalhando com compostos orgânicos que trazem a biotecnologia como base, é isso que nós observamos, uma retomada do equilíbrio. Aqui também, né, a gente pode observar esse mesmo resultado, né? Aqui é onde nós trabalhamos com esses compostos orgânicos e também podemos introduzir esses micro-organismos benéficos. Nessa área aqui não foi feito, né, um controle aqui, não foi feito esse mesmo tratamento. Bom, então nós falamos a ação, né, dessas enzimas sobre os nematóides e sobre os fungos, né, que nós vimos também que é um desafio bastante grande. Então, pensando na produção dessas enzimas pelas bactérias, como a quitinase e a glucanase, tem a ação em quebrar a integridade que protege o fungo, né? Já que a parede celular do fungo ela é composta por quitina e por beta-1,3 glucanase e beta-1,6 glucanase. Se eu tenho a enzima que quebra essa parede, eu também consigo quebrar essa integridade do fungo. E é o que a gente tem visto na placa, né? Aqui eu tentei anteriormente ilustrar para vocês, e aqui eu trago a imagem na placa. Então, aqui nós temos o controle, e quando nós trabalhamos com bactérias efetoras, né, capazes de produzir enzimas e metabólitos que são antifúngicos, é isso que nós verificamos, né? Então, aqui a gente não tem esse crescimento da hifa de Rhizoctonia. Além disso, também a gente tem algumas avaliações onde a gente pode ver os conídeos dos fungos, né, no caso coletótrico e fusário, com e sem tratamento, né, sem o tratamento a gente vê que o conídeo está totalmente íntegro, e quando a gente faz o uso dessas soluções biotecnológicas, a gente consegue ver o rompimento da integridade desses conídeos. Aqui da mesma forma para o fusário, né? Então, o controle, e a partir do momento com variações de doses e também de tempo aqui de exposição. Então, a gente já vê que tem essa ação sobre os conídeos. Alternária e também para fusário solano. Então, veja que essas substâncias produzidas pelas bactérias são extremamente efetoras. Resultados de campo, né? Aqui nós temos uma área, nós avaliamos que estava com muitas plantas apresentando sintoma de fusário, né, de fusariose. A gente identificar que a gente consegue, com a imagem de drone, verificar
esse sintoma, né, desse amarelecimento nessas plantas. Quando nós fazemos o uso dessas soluções biotecnológicas, nós podemos constatar que houve sim uma redução bastante significativa na incidência da doença. Para bactérias também, nós temos aqui a Streptomyces, que é um problema bastante sério aí, pensando em batatas, né? Então, vejam que as substâncias produzidas pelos bacilos também são efetoras, pensando em Streptomyces. Os fungos não pode ficar para trás, né? Hoje a gente tem aí um gênero bastante importante de fungos também, que no caso aqui nós temos o tricoderma, aí algumas espécies de maior interesse, selecionadas, né, por algumas empresas com propósitos específicos. Eu quis destacar 2 em específico aqui, que a gente tem trabalhado com a biotecnologia sobre esses fungos, né, principalmente o Harziano e o longibraquiato, mas nós temos outras espécies aqui extremamente importantes para o nosso sistema hoje, pensando nesse equilíbrio do solo. E aí, a ação que ele pode, né, trazer para o nosso sistema. Também a produção de substâncias de metabólitos secundários, que são antimicrobianos, que têm ação sobre fungos, que têm ação sobre bactérias. Nós sabemos também que tem ação sobre nematóides. A produção de enzimas, né, protease, quitinase, glucanases, também bastante importante, e a produção de compostos voláteis, que também inibe a multiplicação de alguns fungos no sistema. Trazendo para vocês também aquela imagem, né, que a gente verifica, o tricoderma é um fungo bastante importante no sistema pela predação, né, que ele ocasiona, da mesma forma que sobre a macrofomina, a gente pode ver uma eficiência, nós temos para a esclerotínia também e para fusário. Então, da mesma forma que a gente mostrou lá, a gente vem trazendo para vocês a informação. Na placa, nós vimos o resultado, e aqui, numa imagem de microscopia eletrônica, né, vendo essa capacidade de predação que o tricoderma possui. Algo que eu queria ressaltar também, né, apesar de nós utilizarmos algumas espécies de tricoderma hoje na agricultura com maior foco, né, nossos solos são riquíssimos, né, tem um trabalho mostrando que das 47 amostras que foram feitas, 32 tinha uma quantidade significativa de tricoderma, e esse tricoderma tinha uma ação sobre fusário. Então, o tricoderma é um fungo endêmico, então tem nos nossos solos, nós precisamos dar condição para que esse tricoderma se desenvolva, né? E hoje a gente tem soluções biotecnológicas capazes de fazer isso, né? Então, sabendo que nós temos esse fungo benéfico, a gente pode fazer com que ele se estabeleça mais no nosso sistema. Bom, diante desses micro-organismos que eu quis destacar para vocês, eu queria trazer também algumas informações que são importantes quando nós trabalhamos com micro-organismos. A gente está utilizando muito na agricultura com foco, porém nós temos que saber que são organismos vivos, que ele possuem um ciclo no nosso sistema. Então a gente precisa dar condição para que eles se estabeleça. Então, por isso eu trouxe esse quadro aqui para vocês entendam as fases que os micro-organismos precisam passar para que ele possa ter essa estabilidade no nosso sistema. Então, a primeira fase aqui é a fase lag, aonde ele vai se adaptar às condições, né? Então, a gente precisa fornecer, sim, umidade, colocar esse micro-organismo, no momento da aplicação, que seja assim uma aplicação feita com umidade,
no final do dia, para que ele consiga se estabelecer e se multiplicar, para que depois ele possa entrar nessa fase exponencial e produzir as enzimas que são efetoras, que nós falamos anteriormente, que vai ter a ação sobre bactérias fitopatogênicas, sobre fungos fitopatogênicos e também sobre os nematóides. E depois, esses micro-organismos, eles passam por uma fase estacionária, aonde já vai ser produzidos os metabólitos secundários, que também nós falamos que são extremamente importantes pensando na antibiose. E a fase de decréscimo, se nós não temos uma condição de abundância de alimento, de espaço, é claro que essa população desse micro-organismo ela vai decair, e aqui está a necessidade de nova introdução, né? Nova inoculação no sistema. Trazer para vocês, né, essa imagem, né, e a pergunta: se eu inoculo um micro-organismo num sistema como esse, como que eu vou querer que ele se estabeleça bem aqui? Como que ele vai passar aquela fase inicial lá, se ele não tem proteção, ele não tem umidade e ele não tem alimento, né? Nós sabemos que os micro-organismos se alimentam dos exudados que a planta produz e também da matéria orgânica. Então, aqui é uma situação bastante delicada para o desenvolvimento e estabelecimento do micro-organismo, né? Apesar de ser feito um tratamento aqui, trazendo compostos orgânicos que venham ser fonte nutricional para esses micro-organismos, mas mesmo assim, o estabelecimento nessa condição aqui é bastante precário. Diferente dessa daqui, né? Então, a gente vê um teor, né, de material orgânico aqui bastante significativo, que vai ser processado por esse micro-organismo e vai ser fonte de alimento para ele, além de proteção também, seja proteção de temperatura e proteção de umidade. Então, nós temos micro-organismos efetivos, porém, a gente tem que dar condição para que ele se estabeleça. A temperatura é algo extremamente importante, né? Eu trouxe aqui para vocês, nesse sistema onde a gente tem palhada abundante, então a temperatura aqui estava 27 graus, e aqui numa área logo do lado, a gente não tem essa mesma condição. Então a temperatura ali já está 38 graus. Então, para que esse micro-organismo se estabeleça aí, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. E a palhada é extremamente importante. Tem um trabalho recentemente publicado, né, por Campos, onde ele mostra que onde ele teve a inviabilidade, né, dos escleródios de esclerotínia foi aonde tinha palhada, independente aqui do micro-organismos que ele inoculou. Por quê? Ele favoreceu. É claro que, vendo no ambiente onde a gente tem palhada, alguns se sobressaem porque se estabeleceram melhor, né? Então, fica aí esse questionamento que a palhada é extremamente importante. E é importante inviabilizar o escleródio, é o que a gente precisava ter feito nessa safra anterior. Então, a gente tem aqui um controle, né, onde foi colocado um escleródio aqui na placa e a gente consegue ver a germinação e a formação de novos escleródios. Enquanto nessa outra placa do lado, a gente já vê um escleródio totalmente infectado por bactérias. Isso que é bacana no sistema. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é tempo. Biológico demanda tempo. A gente está trabalhando com micro-organismos, a gente precisa que ele se estabeleça e muitas safras a gente tem uma condição que não é muito favorável, seja de umidade, temperaturas extremamente altas ou condições adversas que esse organismo não se estabeleceu bem. Então, a gente precisa
passar para o produtor, passar para o consultor, que o tempo é algo necessário. Aqui eu trago para vocês uma área que eu tenho acompanhado de um produtor, e a gente tem feito esse manejo biológico, utilizando inúmeras ferramentas e principalmente a inoculação de micro-organismos benéficos no sistema. Então, a gente vê que no primeiro ano a gente está trabalhando pelas melhorias. No segundo ano, a gente já obteve essas melhorias, e nesse terceiro ano aqui, a gente vê que nós estamos seguindo o caminho correto, né? Precisa ainda melhorar, com certeza, mas a gente já está trazendo a resposta que nós queríamos. E olhando a área de perto, né, nós estamos saindo disso daqui, de inúmeras plantas morrendo, seja por ataque de nematóides, que tem muito nessa área aqui, também fungos, né, fitopatogênicos. E hoje é assim que a gente observa a área. E principalmente o sistema radicular, né, bastante vigoroso, diferente desse aqui, que a gente tem bastante galhas. Bom, estou seguindo aí para a reta final. Queria trazer para vocês que os biológicos são eficientes, porém eles demandam de alguns cuidados, né? Qualidade, então fica aí para vocês sempre trabalhar com empresas idôneas que vão fornecer a cepa de qualidade na concentração que está descrita e evitando contaminantes, que a gente tem visto hoje que tem cada vez aumentado mais os contaminantes por falta de qualidade. Temperatura, a gente viu que é algo extremamente importante, deve ser sim avaliado. Proteção, né, que traga também a umidade, que a gente tenha esse cuidado no momento de fazer a aplicação dos biológicos. E hoje, como nós sabemos, o produtor ele está agregando o biológico em algumas aplicações que ele faz com agroquímicos. A empresa aí ela deve fornecer um trabalho de compatibilidade, de viabilidade biológica dessas misturas, né? Então, a gente já tem isso à disposição. Então, esses cuidados aqui são extremamente necessários. Pessoal, e outra coisa que eu queria chamar a atenção antes de encerrar é que hoje vários produtores às vezes confundem, né, gênero e espécie, e eles classificam como a mesma coisa. Um exemplo, né? Ah, você tem Bacillus subtilis? Não, mas o concorrente tem o Bacillus aqui e é mais barato. E ele considera aquilo como a mesma coisa, desconsiderou muitas vezes qualidade, formulação e principalmente cepa, né? Se vocês olharem aqui, nós temos 2 cães que pertencem ao mesmo gênero e à mesma espécie. Caninos lupus familiares. O que muda entre esses dois? Aqui, nos animais, a gente considera como raça, né? Isso traz características para eles totalmente diferentes. E para micro-organismo? A gente classifica como características diferentes cepas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma cepa que não tem uma eficiência para aquela determinada função que eu estaria buscando, e aqui uma cepa que já mostrou esta eficiência. Então, a gente tem que ter também esse cuidado, né? Deixar para vocês a informação de que é extremamente importante a contribuição que os micro-organismos trazem para o nosso sistema. A proteção é uma ferramenta que eles fazem. Nós temos inúmeras, como a promoção de crescimento, a melhor estrutura do solo. Então, nós temos substâncias que são como se fossem cimentos, né? Exudadas aí por esses micro-organismos que fazem essa maior agregação do solo e aonde a gente tem uma melhor dinâmica e armazenamento de água, além também da disponibilidade de nutrientes, que é uma função também dos micro-organismos. Um exemplo, a gente aí, não sei, acho que eu passei um pouco do meu tempo, mas trazer para vocês que a disponibilidade de nutrientes também é feita
por micro-organismos, seja pela produção de alguns ácidos orgânicos, e a gente tem visto isso, estudado isso também na solubilização, né? E aqui alguns exemplos desses ácidos orgânicos que são produzidos por micro-organismos, além de algumas enzimas, né, que também fazem a mineralização do fósforo e disponibilizam para a planta. Aqui alguns resultados de pesquisa mostrando que aonde a gente trabalha com esses micro-organismos, trabalham com compostos orgânicos, a gente aumenta a disponibilidade de alguns nutrientes, como é o caso do fósforo aqui, sendo aumentado, do potássio também, e do zinco, né? Então, alguns dos exemplos da função que os micro-organismos podem trazer, além da proteção, que é o que a gente tem como foco aí nesse bate-papo de hoje. A coinoculação também, né? Trabalhos mostram que bacilos subtilis e bacilos licheniformes, eles aumentam o número de raízes laterais e, com isso, o bradyrhizóbio tem mais sítio de infecção, ajudando na promoção de crescimento. Aqui um resultado também trazendo isso com alguns compostos orgânicos que a gente tem utilizado no sistema. O que a gente busca, né, e quer é trazer uma regeneração para a área, sair de um sistema que estava em desequilíbrio e promover o crescimento, seja pela proteção dessa planta e também pela antibiose que os micro-organismos benéficos podem proporcionar. É isso que a gente quer ver, né? Um sistema radicular bastante vigoroso. E deixando aí de última mensagem, a gente tem um solo que está muitas vezes com uma quantidade muito grande de patógenos e nós precisamos favorecer os micro-organismos benéficos para que eles possam sim competir por espaço e competir por alimento com esses micro-organismos patogênicos e conviver, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar e que o que nós temos de maior riqueza e diferencial é o nosso solo, e a gente precisa, sim, trazer o maior equilíbrio para ele. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!